Bom, pessoal, então primeiramente eu trago aqui com relação à competência o artigo 17L da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz que a competência para o licenciamento ambiental, para o procedimento de licenciamento ambiental, é exclusivo dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a questão de exclusividade destes órgãos para a realização do licenciamento, certo? Então, esses órgãos que integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente, eles são os responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. É para isso que foi instituído o Sistema Nacional do Meio Ambiente dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. Tranquilo? Bom, então aqui a gente tem a estrutura do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Temos como primeiro órgão ali o órgão superior, previsto no artigo 6º, inciso 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, e o órgão superior é o Conselho de Governo. Ele tem a função de assessorar o presidente da República na formulação da política, certo? Então ele é o primeiro órgão dessa estrutura. Como segundo órgão, nós temos ali o órgão consultivo e deliberativo. Pelo próprio nome dá para ver que ele tem duas funções principais. A primeira função, então, é assessorar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes de políticas governamentais de proteção ambiental. Então essa é a primeira função dele. E a segunda, então, ali está no deliberativo, né? Então ele formula normas e padrões de qualidade ambiental. É ele que vai estabelecer padrões de controle ambiental para serem executados no Brasil, tanto a nível federal quanto a demais níveis, certo? Aqui cabe uma observação que, por mais que nós tenhamos uma normativa, uma legislação nacional, nada impede que os órgãos estaduais e municipais estabeleçam novos padrões. Só que esses novos padrões eles têm que ser, obviamente, mais restritivos do que os padrões nacionais. Claro que observando sempre as características de cada local, de cada estado e município, eles podem estabelecer novos padrões, obedecendo sempre, né, esses padrões estabelecidos, né, deliberados pelo órgão federal, certo? Então nós temos ali como órgão consultivo e deliberativo o CONAMA, previsto no artigo 6º, inciso 2º. Como órgão central, a Política Nacional do Meio Ambiente nos traz como Secretaria do Meio Ambiente, o que hoje nós temos como Ministério. Então aqui é o exemplo, né, o Ministério do Meio Ambiente, é este que é o órgão central. Então o Ministério do Meio Ambiente, ele tem a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a política nacional, certo? Então essa é a função do Ministério do Meio Ambiente dentro dessa estrutura. Logo abaixo nós podemos colocar até os três órgãos, né, os executores seccionais locais, numa mesma linha, poderíamos fazer isso. Então eles são os que de fato executam a política, executam o que foi estabelecido, os objetivos da política, eles que controlam as atividades e que tentam estabelecer dentro de cada âmbito, né, nacional, estadual e municipal, a proteção ambiental, com base, obviamente, em normativas, em determinados padrões. Então nós temos ali como órgão executor, nós temos o IBAMA e o ICMBio como exemplo. Aqui também uma outra observação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, ele é um órgão que executa suas atividades dentro das unidades de conservação de âmbito federal. Então, aquelas unidades de conservação de domínio federal são as suas atividades ali dentro, né, suas ações ocorridas ali dentro, são de competência do ICMBio. Certo? O IBAMA, então, fica com as demais competências, né, das demais atividades executadas a âmbito federal. Os dois, obviamente, trabalham juntos na mesma esfera, né, que é a esfera federal, porém um em unidade de conservação e outro nas demais atividades. Então aqui nós temos os primeiros órgãos executores, previstos ali no artigo 6º, inciso 4º da Política Nacional do Meio Ambiente. Como órgãos seccionais, nós temos os órgãos estaduais de meio ambiente. Lembrando que nós já comentamos que podemos ter normativas, padrões a nível estadual que podem ser mais restritivas do que do nível federal. Claro que sempre obedecendo às características de cada local.
previsto ali no artigo 6º, inciso 5º da Política Nacional. Nós temos então os órgãos estaduais. E aqui à direita eu coloquei alguns símbolos, né, alguns órgãos de cada estado, principalmente aqui da região sul. Então, nós temos a FEPAM no estado do Rio Grande do Sul, nós temos o IMA no estado de Santa Catarina, o antigo FATMA, né, que foi extinto e agora é IMA, e o IAP, que é do Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná. Nós temos também aqui a CETESB, que é do estado de São Paulo, e o INEMA, lá do estado da Bahia, no Nordeste. Beleza? Então aqui nós temos alguns exemplos de órgãos ambientais estaduais que executam, tem a função de executar a política nacional, né? Fazer, controlar as atividades de modo a proteger o meio ambiente, certo? Depois, como órgãos locais, nós temos os órgãos ambientais municipais. Cada município tem a possibilidade de ter o seu órgão ambiental. E obviamente que vai depender da capacidade técnica de cada município para ter esses órgãos municipais. Beleza? Então aqui nós temos lá previsto no artigo 6º, inciso 6, os órgãos locais, os órgãos então ambientais municipais. Bom, então aqui nós temos duas normativas, né, que estabelecem quando que cada órgão, né, o nacional, estadual e municipal, possuem competência, né? Qual é a característica que dá a cada órgão essa competência? Então nós temos a resolução CONAMA 237 e a lei complementar 140, que são duas legislações que nós já comentamos em aulas anteriores, que são as principais relacionadas à parte de licenciamentos ambientais. Certo? Então na CONAMA 237, lá no artigo 4º, do inciso 1 ao 5º, tem as características que dão a competência ao órgão nacional. Então nós temos lá, localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil ou em país limítrofe, no mar territorial, na plataforma continental, zona econômica exclusiva, terras indígenas ou unidade de conservação de domínio da União. Lembrando que, relacionado à unidade de conservação, quem executa a atividade de licenciamento e fiscalização nessas unidades é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou seja, o ICMBio, perfeito? Então essa é uma das características que dá ao IBAMA a competência exclusiva do licenciamento das atividades. Então a primeira ali, localizadas ou desenvolvidas no Brasil e em país limítrofe, beleza? No inciso 2º, nós temos localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados. Então, observem que se o mesmo Parque Fabril está localizado em 2 estados, não significa que, por exemplo, eu tenho uma unidade num estado e uma outra unidade em outro estado, quem vai fazer o licenciamento é o IBAMA. Não, é a mesma unidade, ela tem que estar concomitantemente em 2 estados, certo? É isso que o inciso está querendo dizer. Não significa que se eu tenho uma unidade num estado e uma outra unidade em outro estado, que as duas vão ser licenciadas pelo IBAMA. Não. Aí cada uma, com base nas suas características, tem que ser determinado, tem que ser definido quem é que tem a competência para o licenciamento. Beleza? Então aqui ele diz que está localizado e ou desenvolvido em 2 ou mais estados. Esse localizado desenvolvido é concomitantemente, beleza? No inciso 3º, cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados. Então observe que aqui ele não está falando mais da localização, ele está falando dos impactos. Então se os impactos diretos, observem, os impactos diretos, se eles ultrapassarem esses limites territoriais do país ou de mais de um estado, aí eu tenho a competência do IBAMA. Então vamos ao exemplo. Se eu tenho uma atividade que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, numa cidade perto de Santa Catarina, por exemplo, certo? E os seus impactos diretos, eles têm influência lá em outra cidade no estado de Santa Catarina. Se nós temos esta característica dessa atividade, quem realiza o licenciamento ambiental é o IBAMA. Então aí a competência recai exclusivamente sobre o IBAMA. Isso não impede que os órgãos estaduais, tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina,
e também os órgãos municipais não participem. Inclusive, até é importante que esses órgãos estaduais e municipais participem do procedimento de licenciamento, porque eles que diretamente estão ligados a essa atividade, que estão ali vivenciando a atividade. Então, por mais que seja o IBAMA competente, os órgãos estaduais e municipais podem sim ser ouvidos e participar do procedimento. Beleza? Uma outra característica que dá a competência exclusiva ao IBAMA, nós temos lá destinados a atividades, né, destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor material radioativo em qualquer estágio ou que utilizem energia nuclear. Ou seja, qualquer atividade que tenha referência à energia nuclear é de competência exclusiva do IBAMA. E aqui ele não está dizendo em qual localidade, se os impactos ambientais atravessam um ou mais estados ou país, não interessa. Aqui, quando a gente fala de energia nuclear, quando a gente fala de atividades de energia nuclear, é competência exclusiva do órgão federal, do IBAMA, beleza? E depois, para finalizar, nós temos ali bases ou empreendimentos militares, certo? Então, neste caso, obrigatoriamente também é o IBAMA. Então, energia nuclear e bases militares, né, empreendimentos militares, exclusivamente do IBAMA, independente da sua localização. Dos órgãos estaduais, nós temos lá no artigo 5º, do inciso 1º ao inciso 4º. Então, é bem semelhante até com relação à competência do IBAMA, ele traz algumas características. Uma delas é quando o empreendimento ou atividade, então, se ela é localizada ou desenvolvida em mais de um município ou em unidade de conservação de domínio estadual. Então, nós podemos ter órgãos dentro do próprio órgão estadual, ou até comissões dentro do próprio órgão estadual, que tenha competência para gerenciar as atividades de unidade de conservação de domínio estadual. Tá? Mas geralmente é o próprio órgão ambiental do estado que faz, que tem essa competência tanto para o licenciamento das atividades normais, né, podemos dizer assim, quanto em unidade de conservação. Então é o mesmo órgão, diferentemente do nacional, que nós temos o IBAMA e o ICMBio específicos, certo? Então lá no órgão estadual nós temos que essas atividades, então, localizadas ou desenvolvidas em mais de um município. Olha a diferença, no IBAMA era em mais de um estado, quando a gente fala do estadual, é mais de um município, então localizado em mais de um município. Então, se nós temos ali um acontecendo em Porto Alegre e São Leopoldo, Porto Alegre, Canoas, enfim, cidades limítrofes, né? Se está acontecendo concomitantemente nessas duas cidades, Esteio, enfim, nós temos aí então um órgão estadual atuando na competência do licenciamento, certo? De outro modo, nós temos também ali localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas de vegetação natural, de preservação permanente, assim por diante. Certo? Então nós temos ali, quando nós temos essa atividade acontecendo nessas regiões de florestas, considerando obviamente essas normas, tanto federais quanto estaduais, nós temos a competência do Estado, desde que obviamente esteja localizado dentro do Estado que tem essa competência. Tá? Então, no inciso 3º, nós temos uma competência que é bem semelhante à da União. Então, diz ali, cujos impactos ambientais diretos ultrapassam os limites de um ou mais municípios. Antes nós tínhamos, novamente, que ultrapassassem mais de um estado, aqui nós temos que ultrapassem, então, mais de um município. Segue basicamente o mesmo exemplo anterior, né, da questão da atividade que ocorre em um determinado município. Então, se o impacto ele atravessa esse município, né, vamos dar um exemplo aqui. É uma atividade que lança seus efluentes após o tratamento em determinado rio, e esse rio lá, jusante desse rio, nós temos outros municípios, ou seja, os impactos ambientais associados a essa atividade pode recair lá sobre outro município. Então nós temos a atividade, a competência do licenciamento ao órgão estadual, certo? Esse é só apenas um exemplo, nós temos vários outros exemplos, ok? Então aí fala com relação aos impactos.
e também outras atividades que sejam delegadas pela União aos estados e ao Distrito Federal. Lembrando que considerando aqui dentro dos órgãos estaduais também o Distrito Federal. Então, com aquelas atividades que a União delega por meio de convênio aos órgãos estaduais, os órgãos estaduais também acabam tendo essa competência. Beleza? Órgãos municipais, então, nós temos ali no artigo 6º da resolução do CONAMA, nós temos apenas o artigo mesmo, ele não tem nenhum inciso que explique características como nós tivemos nos anteriores. Então nós só temos ali que compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos, obviamente, os dois outros órgãos, tanto estaduais quanto da União, o licenciamento de empreendimentos cujo impacto ambiental seja local. O que isso significa? Nós já vimos que os impactos do estadual eles têm que atingir mais de um município e do nacional ele tem que atingir mais de um estado. Quando a gente fala de impactos ambientais locais, nós estamos falando que esses impactos atingem somente um município, né? Então, por exemplo, uma indústria que não tenha interferência ou que não tenha impacto sobre outros municípios, ele pode ser licenciado pelo órgão municipal, desde que este órgão, obviamente, tenha a competência designada pelo órgão estadual. Ou seja, o órgão estadual tem que autorizar o município que licencie determinadas atividades, que vai depender muito do seu porte poluidor, que vai depender muito do seu tamanho, né, do seu potencial poluidor, do seu porte, né, perdão pelo erro aqui. Então, pelo seu tamanho, pelo seu porte e pelo seu potencial poluidor. Então, pode sim ser designado da mesma forma através de convênios. Então, nós temos essas competências tanto do órgão federal, estadual ou municipal, ok? Lembrando sempre que o licenciamento ele é realizado ou por um ou por outro. Não pode o IBAMA e um órgão estadual licenciar uma única atividade. Tá? Então, sempre é competência de apenas um órgão. Tá? Então, tem que analisar caso a caso. Tem alguns municípios no estado do Rio Grande do Sul que possuem competências que foram designadas pelos órgãos estaduais, competências para o licenciamento de atividades, empreendimentos de potencial poluidor alto e grande porte, como, por exemplo, Pelotas, Porto Alegre e Caxias, se eu não me engano. São duas cidades que possuem essa competência designada pelo órgão estadual, pela FEPAM, então já designou algumas atividades aos órgãos municipais. Beleza? Ali na Lei Complementar 140 ele segue o mesmo raciocínio, vocês podem observar ali, quem estiver acompanhando com a Lei Complementar, com relação a essa parte de competência. Certo? Aí nós temos uma observação que nós chamamos de competência supletiva, ou seja, quando que um órgão assume o lugar do outro para a competência do licenciamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que tem algumas características que dão a competência ao órgão imediatamente superior. Então, por exemplo, uma delas é quando eu não tenho órgão ambiental municipal, automaticamente eu passo a competência para o órgão imediatamente superior, que é o órgão estadual. E quando eu não tenho um órgão ambiental num determinado estado, eu passo essa competência automaticamente ao órgão ambiental nacional, que é o IBAMA. Então isso chama competência supletiva, né? O suplente, o que vem logo em seguida, assume a vaga, né? Assume a competência para realizar esse licenciamento. Então, uma das regrinhas de competência supletiva é isso. Quando eu não tenho o órgão ambiental, assume o imediatamente superior. Uma outra é quando um determinado órgão ambiental, então vamos supor que eu tenho uma atividade que vai ser licenciada pelo órgão municipal. Ele tem um determinado prazo para emitir um parecer e dar o deferimento ou indeferimento. E aí ele acaba não atendendo a esse prazo, que é o prazo de 6 meses, né? Estabelecido ali pela própria resolução, pela própria normativa.
Quando ele não atende este prazo, automaticamente, ou até mesmo por solicitação do empreendedor, passa a competência ao órgão superior, ao órgão imediatamente superior. Nesse caso, o órgão estadual. Da mesma forma, o órgão estadual passa para o IBAMA, certo? Então, isso que eu chamo de competência supletiva. Lembre sempre do nome suplente, né? Ou seja, o logo em seguida, o logo após, o imediatamente posterior, certo? Ou superior, né? Aquele que vai assumir a responsabilidade, vai assumir a competência no lugar de outro. Isso é competência supletiva, certo? Onde é que eu encontro maiores informações sobre essa atuação supletiva dos órgãos ambientais? Na Lei Complementar 140 de 2011. Lá vocês têm o que é essa atuação supletiva e vocês têm algumas características que dão essa forma de competência. Fechou?